Ela está demorando? Pronto, podem começar. Só um momento, esperar minha câmera ligar aqui. Pronto, está dando para me ver? Sim, está tudo certo. Certo, minha internet está meio lenta, então se começar a travar demais, me avisem, por favor. Bom dia, professora. Bom dia, turma. Eu sou o Alan e junto com a Ingrid, o Lauro, o Abraão, o Fabrício e o Luiz Gustavo, nós vamos apresentar um planejamento estratégico situacional para as infecções sexualmente transmissíveis em Teresina. Pode passar. Aqui está as etapas do nosso planejamento e com quem ficará cada etapa, como veremos mais para frente. Pode seguir. Bom, mas por que a gente precisa de um planejamento estratégico no caso das ISTs na nossa cidade de Teresina? Porque o número de infecções sexualmente transmissíveis está aumentando em todo o Brasil. O número de novos casos está aumentando em todo o Brasil. E no Piauí, especificamente Teresina, porque a capital é a que tem mais gente, não é diferente. Os casos estão aumentando, segundo dados do SINAM, que é o Sistema Nacional de Agravamento e Notificações. Esses números, esses casos de ST estão aumentando, principalmente de HIV e sífilis, que é para quem vamos dar um maior foco. E quem são os atores que nós vamos colocar como para realizar esse planejamento? De início, a Secretaria Municipal de Saúde, a Atenção Primária à Saúde Pública, os hospitais públicos e as clínicas e hospitais particulares. Pode seguir. Como eu disse, as ISTs que mais se destacam, não que as outras não estejam aumentando, é porque essas são as que acabam recebendo mais atenção, são a HIV. Algumas informações sobre HIV, falando de Brasil, é que enquanto no mundo houve uma queda entre 2010 a 2018, teve uma queda de 16% no mundo de novos casos de HIV, no Brasil teve um aumento de 21%. E no caso de Teresina, nos últimos 5 anos, esses dados estão um pouco atrasados, os mais recentes são de 2020, 2019, vamos mais para frente ver o porquê disso. Teve 4.300 casos novos de HIV. No caso da sífilis, a taxa de detecção por 100 mil habitantes também aumentou entre 2010 a 2018 na cidade de Teresina, que foi de cerca de 60 para 100 mil habitantes para 76,4%. De 2019 para 2020, teve uma redução para 74,2 a cada 100 mil habitantes. Isso não se deve necessariamente a uma diminuição de casos, mas a uma insuficiência de dados, como vai ser explicado mais para frente. E agora, a Ingrid vai fazer uma descrição mais detalhada do problema. Obrigada, Alan. Segundo o Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde, Teresina registrou 448 novos casos de HIV/AIDS entre janeiro e novembro de 2019. Além disso, em 2021, o Piauí já registrou mais de 700 casos de sífilis, sendo que 479 só em gestantes, fazendo com que Teresina se encontre entre as 10 cidades com maior prevalência. Dessa forma, a gente pode ver que esses descritores estão realmente altos para situações normais. Pode passar. Aqui a gente vai falar sobre alguns dados epidemiológicos sobre o HIV, né? De 2017 a 26 de novembro de 2021, o Piauí notificou cerca de 3.898 casos de pessoas com vírus de HIV, de acordo com o SINAM. E sendo a faixa etária com mais aumento de casos a de 20 a 34 anos, ou seja, são jovens adultos, seguidos pela faixa etária de 35 a 49 anos. Além disso, ao contrário do estigma, né, que se permanece na população, as pessoas contaminadas por AIDS e HIV não são exclusivamente homossexuais.
e de acordo com os dados, foi o público heterossexual que possui o maior número de contaminação em relação aos homossexuais e aos bissexuais. E em Teresina, são realizados alguns testes rápidos, de ISTs por meio do CTA, que é o Centro de Testagem e Acolhimento. Pode passar. Bom, falando mais da sífilis, nesse gráfico a gente pode ver uma evolução do quadro de sífilis no Brasil, na qual possui uma crescente de maneira geral, em suas respectivas regiões, até o ano de 2018. Entretanto, a partir de 2019, os casos eles decaíram de forma acentuada em todo o país. E segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, essa situação ela pode não retratar a realidade, visto que, devido à pandemia do Covid-19, podem ter aumentado casos de subnotificação, já que houve uma certa dificuldade na realização de consultas e de exames de prevenção. Então, por vezes, apesar de possuir os sintomas, o paciente ele não vai buscar a rede de atendimento, por conta dessas dificuldades de acesso na situação que a gente está vivendo agora da pandemia, dificultando o combate a esse tipo de doença. Pode passar. Obrigado, Ingrid. Eu vou dar continuidade à apresentação agora falando dos problemas que nós podemos encontrar nessa situação. Bom, especificamente sobre o HIV em Teresina, o ponto de partida para falar do HIV e das ISTs em geral é o sexo sem proteção, já que são doenças, são infecções que são transmitidas sexualmente, no ato sexual. Nós vamos ter também que existem campanhas de prevenção e de conscientização em Teresina, mas elas são esparsas. A gente viu que, como os meus colegas falaram, os casos dessas doenças vêm aumentando, principalmente do HIV, em contramão do resto do mundo. Isso mostra que essas campanhas não são tão eficazes aqui na nossa capital. Nós vamos ter também que os dados sobre o HIV estão escassos, que se relaciona com a pandemia do Covid-19, como já citaram também, porque devido a estarmos num tempo de pandemia, a maioria dos estudos, das pesquisas, dos dados, das matérias em saúde atualmente são sobre Covid, o que está sendo dado a maior atenção. Só que isso pode acabar deixando um pouco de lado outras doenças que também são muito importantes, como as doenças de quais nós estamos falando aqui. E essa escassez de dados nós comprovamos quando a gente estava fazendo a nossa própria pesquisa para fazer essa apresentação, em que a gente teve muita dificuldade de achar dados bem embasados em relação aos últimos anos sobre essas doenças. Em relação especificamente à sífilis, nós vamos ter uma pouca relevância dela nas políticas públicas, o que pode ser ocasionado por ela não ser uma doença tão famosa quanto o HIV, por exemplo, não é algo que é tão falado, que é tão disseminado a gravidade da doença. E nós temos também que os pacientes portadores de sífilis têm uma tendência de melhora. Isso vai gerar um afrouxamento das medidas de prevenção e de tratamento em relação à doença, porque as pessoas vão ver, os pacientes geralmente melhoram, então não vou me prevenir tanto, mas ainda assim é uma doença muito perigosa, tem muitas variáveis envolvidas e ela precisa da devida atenção. Pode passar. Bom, falando agora especificamente sobre os nós críticos da nossa apresentação das ISTs em Teresina, nós vamos começar com uma frase um tanto quanto famosa, que é: HIV é a nova diabetes. Aconteceu há um tempo atrás com a diabetes e vem acontecendo mais recentemente com o HIV, uma situação na qual as pessoas veem que, é uma doença considerada grave, mas as tecnologias da saúde evoluíram a um ponto em que dá para conviver com a doença. Existem medicamentos, existem tecnologias que te permitem conviver com a doença, então, não vai ser algo que necessariamente vai ser muito grave, dá para conviver com isso, então não é algo que eu devo me preocupar tanto. E esse cenário acaba sendo um problema de essa conscientização errônea estar na mente da população. No nó crítico 1, nós vamos ter um estigma em relação à doença. Uma coisa que a grande parte das ISTs sofre por elas serem ligadas ao ato sexual,
elas muitas vezes são tratadas como relacionadas à promiscuidade, e falar sobre elas, principalmente sobre o HIV, acaba sendo considerado um tabu, não é muito disseminado o conhecimento sobre isso. Nós temos também, como eu já falei, baixa eficácia, baixa eficiência das políticas de combate ao HIV na nossa cidade, como os dados que a gente apresentou comprovam. Em relação à sífilis, nós vamos ter uma falta de noção da gravidade da doença, que é ocasionada por não ser uma doença tão falada assim, tão famosa. E nós temos também a sífilis congênita, que é um tipo de sífilis que vai necessitar de um tratamento multidisciplinar, que vai ser um tratamento que vai exigir uma cooperação de vários setores, de vários profissionais, de vários agentes, e isso vai exigir uma administração e um planejamento mais complexos, que é algo mais difícil de se conseguir. Em relação às ISTs no geral, nós vamos ter uma insuficiência de dados recentes acerca delas, relacionada à pandemia, como eu já mencionei, uma baixa adesão da sociedade à prevenção, e esse nó crítico em específico é a culminação de todos os outros. Todos os fatores que eu venho mencionando aqui fazem com que a sociedade não dê tanta importância à prevenção dessas doenças. E isso também é causado pela baixa perfusão da educação sexual na sociedade, que é algo imprescindível para que a população tenha conhecimento dessas doenças, da gravidade delas, de como prevenir. Pode passar. E agora, falando da nossa quarta etapa, vamos falar da nossa situação objetivo, o cenário ideal que a gente está visando aqui. Isso pode ser resumido como o aumento da eficácia e da eficiência dos tratamentos e das políticas preventivas em relação às ISTs em Teresina. E dentro disso, nós podemos ter a redução da incidência anual das ISTs, a melhor coleta e disponibilização dos indicadores de cada ST, né, melhor disponibilização de dados, um aumento da abordagem multidisciplinar nos tratamentos quando necessário, e uma maior abrangência da educação populacional acerca dos métodos preventivos, justamente para conscientizar a população acerca de como a prevenção precisa ser feita. Pode passar. Bom dia, professora, bom dia, colegas. Dando prosseguimento aqui, eu vou estar falando sobre a quinta etapa, né? A identificação das operações necessárias ao enfrentamento do problema. Basicamente, aqui nós dividimos em 3 operações. A primeira é a coleta e publicação dos dados atualizados. Como a gente pôde ver anteriormente, há um déficit grande em Teresina na questão dos dados relacionados a esse tipo de doença. Em 2021, ainda não tivemos nenhum dado apresentado. E aí, provavelmente, a falta de dados de 2021 vai trazer um atraso para 2022, uma reação em cadeia, aquele efeito bola de neve, e isso vai prejudicar, por exemplo, as outras ações. Então, primeiramente, a gente tem que realizar essa coleta e publicação dos dados. E nós dividimos em 3 ações. Primeiramente, o recenseamento anual dos dados epidemiológicos de cada IST, a triagem dos dados e a organização dos grupos, com relação às pessoas que estão em tratamento, às pessoas que foram diagnosticadas, casos graves, casos leves, enfim. E a terceira ação, que é a atualização anual dos bancos de dados públicos, principalmente, né, o banco principal com a DataSUS. E essa ação vai envolver todos os atores, os 3 atores públicos e também o ator correspondente à saúde privada, né, que é o ator 4. A segunda operação é a ampliação da cobertura de políticas preventivas, principalmente com relação à educação sexual, que a gente vai ver na primeira ação, que é a educação sexual nas escolas municipais, como medida de conscientização em todas as etapas do ensino. Ou seja, já fazer com que aquela criança, adolescente, jovem e futuro adulto já cresça com a consciência com relação às doenças, o que elas podem causar e as formas de preveni-las. E a segunda ação é a promoção de campanhas anuais para a vacinação do HPV, que aí já é outra forma de prevenção, que atinge jovens, mas também atinge a faixa etária mais adulta. E nessa ação vão estar envolvidos os 2 atores, a 1 e a 2, que é a Secretaria Municipal de Saúde e a Atenção Primária da Saúde. E a nossa terceira operação é a eficiência e acessibilidade do tratamento. Falamos primeiro de coleta de dados, segundo da prevenção e agora do tratamento direto daqueles casos que já existem. Primeiramente, o atendimento multidisciplinar personalizado. Como o Lauro falou, existem vários tipos, por exemplo, da sífilis, onde cada tipo da doença requer um tratamento diferente. Então, a nossa área da saúde pública, né, tem que estar preparada, instrumentalizada para poder atender cada tipo diferente da doença da melhor forma possível, de forma multidisciplinar.
E a segunda ação relacionada a essa operação é a distribuição de medicamentos e o acompanhamento psicológico, principalmente correlacionado a tabus criados pela sociedade com relação a esse tipo de doença, preconceito, enfim. Então, além da distribuição dos medicamentos necessários ao tratamento dessa doença, o acompanhamento psicológico é essencial para que esses pacientes consigam passar por essa doença, ter um tratamento completo e também não sofram com problemas futuros de cunho psicológico e social. E nessa terceira ação estarão envolvidos os atores 2 e 3. Pode passar. E aqui é uma foto bem humorada, né? Ilustrando no meio as ISTs e os mecanismos que a gente tem para combatê-las, né? Que são campanhas preventivas, utilizando a Secretaria Municipal de Saúde, enfim, várias coisas que eu citei aqui anteriormente, nossas operações, que vão ser necessárias para que a gente possa agir em cima do problema, corrigi-lo e evitar que ele volte a crescer novamente. Pode passar. Muito obrigado, Abraão. Obrigado, turma. Professor Fabrício, agora em relação à viabilidade do nosso projeto, a gente identificou que, como todos os atores, eles estão, assim, intimamente relacionados, totalmente incluídos, assim, na questão da saúde, não há, assim, nenhuma forma de, pelo menos a gente não identificou, nenhum conflito de interesse, né? A todas as operações, elas tendem a garantir benefício para todos os atores. E em relação aos valores, a gente tem que as operações 1 e 2, que são mais voltadas assim para obtenção de dados epidemiológicos e prevenção, elas têm um peso maior para os atores mais relacionados ao SUS, seriam os atores 1, 2 e 3. E o ator 4, ele tem um valor constante todo o processo, principalmente na operação 3, que está referente à questão justamente do tratamento. Agora, algo muito importante para a gente executar essa implementação do projeto, implementação prática, é de que a gente necessita de que a atuação conjunta de todos esses atores, da esfera política municipal, dos agentes públicos e privados, e principalmente também, a gente tem que conquistar uma colaboração popular, tudo isso tem que ser feito da forma mais eficiente possível. E como que a gente conseguiria atingir isso? Primeiramente, a gente precisa aprimorar nossa vigilância epidemiológica e estar atualizando os dados, os bancos de dados públicos ao longo de todo o processo, justamente para que essas informações facilitem assim, a comunicação entre as partes, né? Facilita a coesão entre todos esses atores. Com isso, a gente vai conseguir atingir o melhor direcionamento das ações e dos agentes mais eficientes para tratar de cada grupo, como já o Abraão já falou anteriormente. A gente vai fazer esse recenseamento justamente para poder saber quantas pessoas estão se enquadrando, né? Tipo, quantos fazem parte dos grupos de risco, quantos estão ainda quantos estão recebendo tratamento, quantos são afetados, mas não estão recebendo nenhum tipo de tratamento, justamente a gente poder coordenar melhor esse processo. E, por último, é muito importante para qualquer planejamento estratégico situacional, da gente estar reavaliando periodicamente os avanços na melhoria dos indicadores de saúde, justamente porque a gente precisa estar o tempo todo reavaliando, que é para poder reajustar as nossas ações à atual situação, ao atual cenário. Bom, professora, eu vou dar prosseguimento aqui à apresentação, falando agora sobre o arco direcional estratégico agora, para podermos executar nossas ações aqui. Bom, primeiro e mais importante é a coleta de dados sobre as ISTs e aqui dando foco também em HIV e SIS, mas de forma geral. Porque basicamente é o seguinte, como a gente viu, a carência de dados torna a qualquer política muito difícil. Sem informação não tem dado, não tem como um gestor se planejar para fazer qualquer tipo de ação.
É porque é bem diferente você fazer algum tipo de política pública, por exemplo, para HIV, se tem 40 pessoas no seu município com problema, e se tem 40 mil pessoas com um problema. As cifras mudam bastante. E não pode ter, digamos, esse gasto nem a mais nem a menos. Tem que ser tudo bem calculado, porque tem outros problemas a ser resolvidos no município. Então, essa coleta de dados, ela tem que ser feita, ela tem que ser executada com precisão, e as informações têm que estar bem acessíveis para poder todos os atores poderem acessar as informações e fazer suas políticas que foram ditas anteriormente. Após o levantamento desses dados, é feito um panorama geral da situação para saber, para poder, digamos, alocar melhor os recursos, tanto humanos quanto materiais, para localidades mais específicas, onde o problema ele é mais, digamos assim, ele acontece de forma mais veemente. Por exemplo, se temos algum local onde, sei lá, falta professores para, tipo, explicar essas questões sobre educação sexual, como o Lauro falou anteriormente, então pode ser necessário algum tipo de, sei lá, algum tipo de cartilha, algum tipo de projeto específico para aquela localidade para resolver um problema mais pontual, que é justamente a vontade do PES, que é essa coisa mais flexível. Não é um processo que ele é, digamos, igual para todas as localidades. Ele considera esses aspectos mais singulares de cada situação. E após o levantamento desse panorama, os grupos serão divididos de acordo com a ação que tem a desenvolver. Basicamente em dois grupos. As pessoas que já têm a doença e precisam tanto do tratamento médico quanto do acompanhamento psicológico, e isso aí, a saúde básica é muito importante com as visitas domiciliares para ver tanto o estado de saúde, como está aquele ambiente familiar, se está tudo certo, entendeu? Para o paciente ter uma vida um pouco mais digna, entendeu? E também atuar com os grupos de risco para evitar qualquer tipo de problema, que eles também ingressem também como pessoas com problema, porque a prevenção sempre vai ser mais barata do ponto de vista do gestor pensando em custos do que realmente o tratamento da doença em si. E após feita essa divisão, vão ser feitas as ações, a conscientização para os grupos de risco e o tratamento e acompanhamento para os grupos já afetados com a doença. Iremos também avaliar o desenvolvimento dessas medidas e, com essa avaliação, propor medidas e os resultados para saber se continuamos com a nossa proposta, se ela é válida ou se temos que mudar algum passo, rever algum processo para deixar ele mais eficiente e mais eficaz. Pode passar, Fabrício. Mas alguns problemas podem acontecer durante o processo. Pode passar? A carência de recursos é um problema que basicamente permeia todas as partes, mas eu quis enfocar nessas duas em específico. Por quê? Porque ter dados e fazer política pública é, digamos, mais fácil. Agora, levantar dados é muito difícil. Quando maior contingente de pessoas para você fazer uma análise, mais difícil é. Você precisa de sensores para ir nos locais para fazer a pesquisa e precisa treinar esses sensores para fazer tudo de forma correta. Por exemplo, o Brasil está sem o censo de 2020, o censo de 2020. Vai ter concurso sempre IBGE para fazer o censo de 2020 que está atrasado, porque a pandemia atrasou tudo e, ou seja, estamos basicamente com um vácuo de 2 anos de informações assim mais concretas sobre dados demográficos do Brasil. Então, isso prejudica, como eu falei, a gestão pública, no sentido de não saber, digamos assim, o tamanho do mar de problemas que está acontecendo. Pode passar, Fabrício? E também, durante esse estudo, pode ter algum tipo de erro no critério de divisão. Podemos tentar, durante nossos estudos, encontrar algum tipo de grupo que ele precise de um tratamento diferente e a gente acabar tratando ele como um grupo igual. Por exemplo, só a tipo de exemplo, podemos, sei lá, tratar o grupo heterossexual e homossexual de formas diferentes, mas ele precisa de um tratamento igual, ou vice-versa, entendeu? Ou seja, essa individualidade na forma de abordar cada grupo específico é um ponto, digamos assim, é um ponto crucial para saber se a política pública vai ter um bom desenvolvimento ou não. Pode passar? E também essas ações que podem ser desenvolvidas, elas têm limitações burocráticas, algum possível conflito entre os atores que pode vir a ocorrer mais por razões técnicas, financeiras, como eu falei, né, que permeia todas as partes, e humanas, por falta tanto de profissionais quanto de qualificação deles para atingir esses problemas em específico, porque tratar com certeza é mais complicado, precisa de um tratamento, especialmente no tipo da sífilis congênita, que também tem a mãe e tem a criança bem que tem que ter um tratamento mais específico. Pode passar, Fabrício? Então, no momento tático operacional, como vai funcionar a ação? Na coleta de dados, tem que ser estimulado a testagem ampla da população nesses centros,
nas universidades, nas escolas, para poder fazer esse levantamento de dados. E centralizar e processar esses dados de forma na internet, online, para esses dados serem mais acessíveis e serem facilmente coletados pelos outros órgãos, tipo o sistema particular de saúde precisar desses dados e tem ele à mão sempre que precisar. Depois dessa coleta e processamento dos dados, é feito o panorama. Depois há a divisão dos grupos, basicamente no grupo de risco, que é o grupo de jovem de 24 a 30 anos, que é basicamente os mais afetados hoje em dia, e as pessoas infectadas, que precisam da medicação e do acompanhamento psicológico, basicamente feito pelo sistema de atenção básica, que pode fazer isso de forma bem pontual e bem específica, para resolver o problema realmente de cada paciente de forma bem específica, mas é a palavra correta. E após disso, vamos avaliar o efeito dessas medidas, se os testes foram feitos da forma correta, se os dados foram processados da forma correta, se a divisão foi feita de forma correta, e, com isso, avaliar os resultados e propor medidas para continuar esse ciclo ou para poder fazer algum tipo de correção. Vai passar? Bom, essa aqui foram as nossas referências que a gente usou para montar nosso trabalho, e muito obrigado, professora, pela atenção. Vocês, alunos, têm algo a acrescentar? Gostaram do planejamento estratégico voltado para as doenças sexualmente transmissíveis, com ênfase em sífilis e AIDS? Engraçado, nem gostei, Maria Eduarda, pelo menos alguém se manifestou. Então, eu também gostei, a gente sabe que é como eles mostraram, né? A gente está sempre num crescente aumento, está virando um problema, né, parecido com o da diabetes, como o rapaz, eu não sei quem foi que falou, foi no início, né? Acho que foi o Luiz Gustavo. Foi o Lauro. O Lauro, né? E a Ingrid, ela mostrou também que o aumento, com relação a sífilis, né? Tá um aumento de casos de sífilis em gestantes. E isso leva uma anteninha para a gente ligar, que pode ser que não seja só a gestante. A gestante, a gente percebe esse número de aumento, porque quando ela está grávida, se pede uma bateria de exames e um deles é o de sífilis. Então, se gestante está alto, imagine o restante da população que ela não está sendo rastreada, né? Não está entrando no sistema de informação, como bem o Luiz Gustavo, ele alertou, olha, nosso sistema de informação não está legal. Se não está bom, como é que a gente vai planejar direitinho as ações com base numa informação que não é precisa, né? A gente tem muita coisa que nós temos que melhorar, né, como organização de saúde, para que o nosso sistema de saúde consiga realmente combater o avanço, né, do número de casos das doenças sexualmente transmissíveis, principalmente nesse período de pandemia. Como ele também falou, a galera abandonou, né? Focou mais em outras doenças e esqueceu as sexualmente transmissíveis, que são tão graves quanto, né? Causam muitos danos, quando a gente compara também com relação à Covid. Gente, eu gostei do trabalho de vocês, tá? Eu vou parar aqui a gravação para a gente começar o próximo grupo, tá? Professora, com para licença. completar a sua fala, é que a senhora disse, que é tão tal que nas nossas pesquisas era mais fácil achar dados sobre sífilis congênita e sífilis em gestante do que sífilis adquirida na população em geral. Esses estão, acho que mais recente é de 2019. O completo abandono, né, da população em geral, porque o grupo grávidas, né, é um grupo prioritário, que tem mais atenção à saúde, e o restante está abandonado, né, tem muita coisa que tem que ser feita para melhorar, né. Vou parar aqui a gravação e aí começa o próximo grupo, tá bom?